processo de humanização só ocorre quando houver casamento, interação, relação com a humanidade do outro. Para falar disso, eu escolhi, para terminar a nossa primeira temporada, o nosso 12º episódio, a história da deusa Tétis e seu casamento com o mortal Peleu. Vem comigo, eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está no Jornadas Mitológicas. Prometeu era um deus que via tudo antes, e ele havia alertado Zeus que a beleza de Tétis despertaria os amores de muitos deuses. Contudo, qualquer deus que casasse com a deusa seria, na sequência, fruto de uma grande desgraça, porque a deusa haveria de colocar no mundo um deus tão poderoso, mas tão poderoso, que ele botaria uma nova ordem em todo o Olimpo. Zeus e seus irmãos ficaram preocupados com essa profecia e logo trataram de arranjar um casamento para a deusa Tétis. E esse casamento arranjado foi Peleu. Peleu era um jovem heróico que nada entendia ao certo do que estaria acontecendo, mas os deuses formaram essa união e Peleu então aceitou a ideia de se casar com a deusa. Contudo, não era tão simples, não bastava ele lá pedir a mão da deusa em casamento. Ele precisaria conquistá-la. E a deusa, por sua vez, muito temerosa de perder a sua divindade, afinal ela era uma deusa relacionando-se com um reles mortal, ela começou a se transformar, metamorfosear. Ou seja, ela ora era uma árvore, ora ela era um tigre, ora era água, ora era fogo. E Peleu teria que, de alguma forma, conquistar esse ser que se transformava. Só que ele recebeu uma ajuda dos deuses que o alertaram. Não importa em que ser, em que substância, no que Tétis se transformar, você segure nela, agarre firmemente nessa divindade que ela vai acabar cedendo aos seus caprichos. Dito e feito, depois de muitas transformações, de muitas tentativas de fugir a seu destino, Tétis finalmente sucumbiu e aceitou casar-se com o jovem Peleu. Com o tempo, o casamento consumado, a deusa engravidou. Contudo, assim que a primeira criança nasceu, ela olhou para a criança, que não era um deus, e ela queria que aquele filho tornasse-se um deus. E o que ela tenta? Ela tenta de toda forma fazer algum jeito que essa criança pudesse tornar-se um deus. E nessa tentativa, ela acaba matando a parte mortal e matando a própria criança. Isso foi feito durante 7 vezes, até que finalmente, na 7ª gravidez, ela fica grávida de Aquiles. E ela então arranja um jeito de conseguir levar aquela criança até as águas dos ínferos, as águas imortais, e mergulhar a criança nessas águas, segurando a criança pelos pés. Tétis mergulha Aquiles para que ele se torne um deus. E nesse momento, ela consegue fazer com que quase todo o corpo desse ser torne-se invulnerável, torne-se imortal, com exceção dos calcanhares. E essa é uma história muito conhecida, os calcanhares de Aquiles. A gente mesmo fala quais são os nossos calcanhares. Hoje nós vamos falar um pouco, terminando a nossa jornada, sobre o que de fato acontece com a nossa própria processo de humanidade. Como nos tornarmos mais humanos, mais interligados com isso tudo que é divino. Mas antes de mais nada, deixa eu fazer aqui com você uma retrospectiva. Isso, uma retrospectiva do que foi a jornada nessa primeira temporada até aqui. Por que fazer isso? Porque ao nós começarmos uma jornada, nós começamos uma aventura. E nessa aventura, a gente está em busca de alguma coisa, em busca de algum processo, em busca de um autoconhecimento. Toda essa jornada, como a gente falou no primeiro capítulo, no primeiro episódio, é uma jornada de autoconhecimento. É algo que propõe a você que você conheça um pouco mais de você mesmo. Então, a partir daqui, eu vou falar um pouquinho do que foi essa jornada. Nós começamos no capítulo 1 com Dédalo, Ícaro e os limites.
Nesse capítulo, a gente foi trazendo a jornada, explicando um pouco da relevância do autoconhecimento e do que é isso que nos coloca tão tentadoramente próximos aos deuses e o que nos coloca tão humano. No capítulo 2, a gente foi para Asclépio e a relação do nosso corpo com a nossa alma, a relevância de reconhecer o corpo como algo fundamental para que a gente possa ir em busca da nossa própria humanidade. Já no capítulo 3, a gente foi em busca de Perseu e nessa busca a gente trouxe a transcendência de ir além de si mesmo, ir além do nosso próprio potencial. Então vocês perceberam que nesses 3 primeiros capítulos a gente deu uma busca geral do que é o limite, do que é ser humano, na sequência, qual é a relevância do meu corpo e como que eu posso transcender a de mim mesmo. Até aí a gente não falou de nenhum deus, mas na sequência a gente começou a falar dos deuses. No capítulo 4, a deusa Hera foi chamada junto com seus 4 filhos para discutir o tema da fidelidade. O quanto podemos ser fiéis a nós mesmos, aos nossos objetivos, às nossas próprias tarefas na vida. Na sequência, o deus Poseidon veio com todas as questões das emoções. E vamos discutir um tema importante para a psicologia, um tema importante para todo mundo que faz uma jornada. A jornada só é feita com o nosso coração, ela é só feita a partir das nossas próprias emoções. No capítulo 6, a gente foi buscar a deusa Deméter e a relação mãe e filha. O que nos trouxe aqui? Nos trouxe a relevância de entender, compreender como o nascimento ao nosso processo de vida, a relação daquilo que é inicial, do vínculo, como algo fundamental para a nossa vida. No capítulo 7, o deus Hades Plutão e toda a sua riqueza veio até nós. Hades Plutão veio trazendo o masculino, a importância de um masculino integrado, de um masculino que possa dar a noção do todo o tempo para a gente. O nosso capítulo 8, a gente trouxe a deusa Hestia e o centramento, a importância de nós sermos o centro da nossa própria existência, o centro da nossa própria vida. E a deusa virginal nos recomenda a importância de reconhecer o centro do mundo. Nos capítulos finais, no capítulo 9, 10 e 11, nós fomos da discórdia ao amor, ao reconhecimento de quando as emoções ficam presas. O capítulo 9 trouxe a discórdia, o destrutivo, através de Ares e Eris. No capítulo 10, todo o tema do amor veio à tona com Afrodite e as condições do que é amar e como desenvolver o sentimento do amor é importante. Já o capítulo 11 trouxe Hefesto e o ressentimento. Esse penúltimo capítulo nos relembra a dificuldade que temos quando não conseguimos lidar bem com as emoções de ficarmos presos no ressentimento, no sofrimento, nas dificuldades que a vida nos produz. Quando então temos a noção de que a nossa humanidade, daquilo que nos faz ser humano e ao mesmo tempo daquilo que nos aproxima do divino, como uma jornada que vai acontecendo a cada tempo na nossa própria trajetória, compreender aquilo que não está claro, compreender os nossos mitos, compreender as histórias não ditas, não são as mentiras, não são as fábulas, são as histórias que nós não conseguimos dar vazão e compreender realmente do que falam. São como se fios condutores da nossa própria trajetória, fios condutores da nossa subjetividade, daquilo que não é objetivo, daquilo que é o nosso psique. Então, durante toda a jornada, trazer esses mitos à tona, contar as histórias, é poder fazer você lembrar um pouco mais do que significa tudo isso na sua própria trajetória. Do que significa e para onde você está indo. Para onde você, de fato, está seguindo com a sua própria existência. Os sentidos que você pode produzir, os sentidos que você quer e fazer acontecer. Nos sentidos que você pode dar ao propósito de estar aqui, vivendo essa experiência humana, vivendo o que é seu, aquilo que é da sua própria trajetória, aquilo que marca a sua própria existência. Então, a jornada mitológica
teológica, ela é um momento de você poder fazer uma reflexão sobre vários pontos da sua vida. Nesse agora é como eu realmente junto isso que é humano com aquilo que é divino. Alguns autores nem fazem essa distinção. Os gregos antigos não faziam distinção entre o que é divino e o que é humano. Por quê? Tudo o que nós estamos fazendo na condição de humanos é para chegarmos a essa divindade, é para chegarmos a isso que várias vezes as nossas virtudes nos convidam e nos convida a entender, a realizar, é poder, de fato, trazer a beleza de estar vivo, poder viver as coisas da vida com toda a sua intensidade. Como já disse várias vezes, não trata-se de você não sofrer, não sentir dor, não sentir dificuldades, tudo isso vai fazer parte da nossa própria existência, mas trata-se de você transformar, trazer a cada momento, cada situação dessa para um outro um lugar onde você possa, de fato, reconhecer a sua própria psique. Aqui eu estou falando a partir do conhecimento da psicologia. Aqui eu estou falando a partir desse lugar em que aquilo que é subjetivo, aquilo que não está na objetividade, que faz parte da minha consciência mais inconsciente, da minha mente que não está pensando nesse momento, é aquilo que eu realmente sou. Eu posso chamar isso de alma, de espírito, de consciência, de transcendência. A relevância é que eu possa, de fato, acessar essas informações, esse sentir, essa conexão com isso que é o todo, essa conexão que faz com que a minha humanidade esteja, de fato, casada, interligada com a humanidade do outro. E aí eu vou retomar alguns deuses desses para que a gente possa compreender o sentido. Sabe, o sentido é estar centrado em mim mesmo. É como aquilo que a gente falou no episódio da deusa Hestia, é estar puro comigo mesmo, é estar diante daquilo que sou e ser capaz, através das minhas emoções, lá vem o deus Poseidon, casar-me de verdade com o vínculo daquilo que me torna humano, deusa Deméter e a sua filha. E na sequência eu poder ser fiel a esse casamento que eu tenho com outro ser humano. Não estou falando do casamento marital, da relação conjugal apenas. Estou falando disso que nos faz estar ligados com a humanidade do outro, que nos faz de fato pertencer ao que é humano. E tudo que é humano me interessa, tudo que é humano faz parte de mim, desde os povos mais agressivos, violentos, a Ares e Eris e a discórdia, difíceis de enfrentar, Hefestos, ressentimentos, todas essas questões que a gente possa passar, tudo que a gente possa viver, interligar, conseguir de fato conversar, ter uma versão conjunta com outro ser humano sobre a própria humanidade, conseguir de fato olhar com amorosidade a deusa Afrodite, com generosidade aquilo que é humano e poder de fato reconhecer essa união entre o que há no céu e o que há na terra, entre o que há dentro e o que é aquilo que há já fora. É uma união entre o todo, aquilo que eu faço parte. Agora, esse casamento de Tétis, esse casamento dessa deusa, tem uma questão que eu gostaria para poder fechar bem essa nossa jornada, fechar bem essa nossa primeira temporada, que é o quanto eu mereço, preciso e quero transformar a minha vida. Ora, eu mereço realmente oportunizar, trazer para a minha vida algo diferente. Eu mereço viver essa humanidade sobre um outro prisma. Afinal de contas, da saída das cavernas até hoje, com toda a tecnologia, com tudo que a humanidade conseguiu produzir e trazer, eu mereço viver toda essa humanidade. É uma questão daquilo que eu vou buscar para mim. Eu realmente preciso do quê? Eu preciso reconhecer essa humanidade
em mim e no outro, eu preciso entender que isso me faz mais humano, mais atento ao coletivo, mais atento àquilo que realmente faz a diferença. E o terceiro questionamento: você quer isso? Você quer realmente um mundo melhor para tudo o que é humano? Você realmente quer uma humanidade mais justa? Você quer, de fato, algo diferente para o seu semelhante, para aqueles que virão desse planeta na sequência? Você já pensou quantas transformações nós precisamos fazer nesse momento em que chegamos aos 8 bilhões de humanos sobre o planeta Terra? Claro, é uma estimativa, mas nessa estimativa a gente pode pensar um pouco quanto cada um de nós, cada ser que aqui está vivendo, pode transformar tudo isso em algo melhor para todo esse coletivo, para tudo que é da própria natureza. Eu gosto de brincar com os clientes dizendo assim: você já parou para perceber o quanto a natureza gasta de recurso para produzir um único ser humano? Já pensou que do nascimento até os 20 anos, quantos recursos, quanta coisa a natureza tem que fazer para poder manter um ser humano aqui na Terra, vivo? E agora que chegamos aos 8 bilhões, olha, essa natureza precisa de um retorno, a gente precisa retomar essa conexão com esse todo. Isso é que a maior simbologia do casamento de Tétis é a ideia de uma deusa que se junta ao que é humano, o divino que pode nos chamar a atenção para que nós fazemos parte de um todo e temos sim uma resposta, uma responsabilidade a dar. A jornada mitológica é isso, é a busca dentro da minha trajetória, do meu dia a dia, é a busca de recursos, de uma capacidade que eu tenho de poder transformar a minha própria existência e a existência do outro. É de casar com a humanidade do outro. É de fato de ter uma ligação com aquilo que é relevante. Eu não vou conseguir todo o tempo ser benevolente, gentil, todo o tempo com todo mundo. Por quê? Porque os outros me agridem ou porque eu, na verdade, não consigo transmutar isso tudo que tenho dentro de mim como humano e, de fato, ir em direção ao outro humano, respeitando as minhas próprias limitações e a limitação do outro, transcendendo, indo além daquilo que eu posso, buscando mais e mais recursos para poder viver isso que é humano. A jornada mitológica é isso, é uma busca do autoconhecimento. O maior autoconhecimento nessa nossa primeira temporada era um reconhecimento, um apanhado geral de vários aspectos. Vejam, eu usei a mitologia grega e só a mitologia grega. Ela já deu uma trabalheira danada porque eu fui num pedacinho do pedacinho, faltou muita história. Acho que eu ficaria uns 20 anos aqui contando histórias sem fim. Mas são recortes, são buscas, só para que a gente possa, de fato, encontrar um fio condutor dentro do nosso próprio ser, dizendo qual é o propósito, qual é o sentido, para onde eu estou indo, aonde eu estou, de fato, caminhando com essa aventura de estar vivo, de cada dia acordar, fazer as minhas tarefas, reconhecer o outro ser humano, trazer e ajudar, fazer algo diferente pelo mundo, responder a todo o investimento que a natureza fez na minha existência, trazer de volta para essa existência algo positivo, algo transformador. É isso que a jornada se propôs. Agora, eu tenho um recado para você. Hoje não é mais um inscreva-se, hoje não é mais aquele dá o like. Eu quero dizer para você que apenas 20% de quem assistiu as jornadas até aqui se inscreveu. Para que eu possa continuar no próximo ano, vai aquele pedido que é o quê? Inscreva-se no canal. Se você não quer comentar, não tem problema, mas clica aqui, clica e inscreva-se no canal, porque quanto mais eu conseguir trazer
pessoas inscritas para o canal, mas o próprio YouTube vai liberando a possibilidade que eu faça aqui, promova outras coisas gratuitas para vocês, promova mais questões sobre o autoconhecimento. Isso aqui tudo é uma reflexão, é uma forma da gente poder trazer mais psicologia, mais autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais eu tenho a possibilidade de realizar o meu propósito. Com isso a gente termina a primeira temporada e uma gratidão enorme a você que nos acompanhou durante todos esses episódios. No ano que vem tem mais, na segunda temporada eu trago novidades para você.